Olá, eu sou a Daniela Antunes, jornalista. Eu edito o Painelcast e também a revista Painel, a publicação mensal da AEARP. O episódio dessa semana é muito especial. É a entrevista da jornalista Silvia Pereira, que colabora com a revista Painel, com o engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, que é ex-ministro da Agricultura. Eles bateram um papo para uma pauta sobre algodão, a produção de algodão na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo e no Brasil, que você vai ver daqui a algum tempo na revista Painel. A entrevista ficou tão bacana que a gente decidiu compartilhar com vocês. O Roberto Rodrigues conta histórias muito interessantes sobre o interior de São Paulo, a evolução da agricultura e da economia dessa região. Espero que gostem. Bom episódio. Para mim é interessante, se você me permitir um devaneio aqui. Eu estou tentando escrever um romance. Eu quero ver se entro numa nova fase da vida. Vou chegar aos 80 anos daqui a pouquinho, então eu pretendo. Eu gosto de escrever, acho que tem jeito para escrever, tem um certo dom para escrever. Então, escrevendo um romance. E o romance é uma história de 4 amigos, todos eles com um pouco de realidade, um pouco de ficção, né? Mas todos eles, de alguma forma, existiram, né? E estão jogando truco num rancho na beira do rio Mogi Guaçu, num sábado à tarde. E eram o dono da fazenda, o dono do rancho, onde ficava a fazenda, um médico, que era amigo do rancheiro, e um mecânico, sendo colega de grupo escolar do fazendeiro. Os 4 fatos são reais. A gênese, então, é real. E estão bebendo e conversando. O meu objetivo é contar um pouco a história econômica da região. Ai, que perfeito. Então, eles vão conversar entre si, mas contar de uma forma, digamos, muito mais empírica do que... Né? Eles vão contando, conversando, e vão entrando e saindo personagens que compuseram essa história e que eu ouvi milhões de vezes das pessoas lá da região. Então, como é que o café chegou, depois como é que o café morreu em 29, o que aconteceu com a imigração italiana, que foi ocupando espaço na área de colonizato, transformando os que quebraram os fazendeiros de café, entregaram as terras ao Banco do Brasil, o Brasil vendeu para os colonos italianos que já estavam na região de colonizato, que acabaram transformando a região na região industrial, mas que começou pelo algodão. A falência do café começou pelo algodão. Mas também uma cidade de colonato, era uma cidade de parceria. Ninguém era um grande fazendeiro de algodão. Eram colonos, né? E o meu pai fez isso. Então, eu conheço a história do meu pai. E depois, como é que o algodão morreu, entrou a cana-de-açúcar. Tem um fio narrativo, porque senão ninguém vai se interessar por isso aí. E o fio narrativo é o seguinte: o mecânico tinha uma oficina na cidadezinha, né? E tinha um vendedor também real, de graxa, óleos, lubrificante, que uma vez que foi vender na oficina, o mecânico estava viajando, ele se engraçou com a mulher do mecânico e cantou a menina, né? E quando o mecânico voltou, ela contou para ele, era mulher de bem, ficou muito brava e contou para ele. Ele contou para os 3 amigos que os 4 decidem matar o mecânico, matar o vendedor. E matam. E vão convidar o cara para pescar no canal São Simão, lá em Minas Gerais, e lá jogam o cara no canal São Simão, que é um lugar que morreu muita gente, tem muita história sobre esse assunto, e o cara caiu da canoa e morreu, e fim de papo. Fizeram um pacto de nunca mais tratar desse assunto. Né? Mas à medida que a conversa nesse sábado vai evoluindo, eles vão bebendo, um deles escapar uma acusação a outro. A ideia foi sua, então, e aí começa uma briga entre os 4. Então, essa Nossa, interessante. Eu tentei escrever esse romance aqui. Estou tentando, já escrevi algumas coisas, mas o que eu queria fazer, o que é o mais difícil, é que quando cada um falasse, tivesse um linguajar próprio, né?
de tal forma que o leitor identificasse quem está falando. quem está falando. Precisar ficar explicando. Esse é um pouco difícil, mas eu vou tentando, vamos ver. De modo que você vai me ajudar. Doutor, nossa, fiquei ansiosíssima agora. Quando tiver terminado esse romance. Eu pretendia lançá-lo no meu aniversário, mas não vou conseguir, não vai dar tempo. Estou muito ocupado, tenho uma atividade... Está adiantado? Não, tem pouca coisa. Deve ter umas 100 páginas só, 80, 90 páginas, mas é pouca coisa. Está muito no começo ainda. Tá bom, eu vou esperar ansiosamente. Uma das coisas nessa história, diz aqui que a cultura do algodão começou a se tornar relevante para o Estado com a introdução de variedades herbáceas pelos ingleses em 1861 e se consolidou em 1890, alavancada por exportações e abastecimento da indústria nacional. O senhor sabe dizer que posição Ribeirão ocupava nesse cenário estadual? Não precisamos de números. Não sei, filho, não sei dizer para você. O algodão era mais... Que o declínio do café ocorreu por causa da entrada de algodão. O senhor... Não. O algodão entrou por causa da declínio do café, ao contrário. Ao contrário. Eu vou te contar fatos que eu me lembro que me marcaram na infância, né? Eu era menino, né? Mas eu me lembro que o algodão teve importância muito grande. Me lembro, não. Depois, estudando essa coisa, eu vi que o algodão teve importância muito grande na região noroeste, né? E também na Sorocabana. Ali na região de Araçatuba, o algodão se desenvolveu. Inclusive, teve lá cooperativas de algodão muito fortes, que tiveram uma importância econômica relativamente grande até os anos 80 ainda, do século passado. Portanto, recentemente. E também, na região da Sorocabana, houve muito algodão, um lugar chamado Martinópolis, perto de Presidente Prudente. Tinha muito outro lugar chamado Rosana também. Eu me lembro desses fatos, porque é uma terra arenosa e o algodão é uma cultura que exige muita limpeza, totalmente imune a pragas e ervas daninhas, etc. De modo que aquela terra foi muito erodida por causa do algodão e acabou a cana entrando mais tarde, quando o proálcool aconteceu já nos anos 70, 80, como um fator de correção do solo. Mas é nessa região. Então, aí Ribeirão não é uma coisa que eu conheça. Tá bom. Porém, o algodão teve uma característica em São Paulo e também no Paraná, que foi muito importante. Ela era uma atividade muito exercida por pequenos produtores. Era a minha próxima pergunta. Se conferia. Confere. Eram pequenos produtores, uma atividade de mão de obra intensiva, né? A colheita era toda manual, tal coisa. Então, era uma coisa que pequenos produtores... E tinha um valor agregado muito alto ao algodão. Então, era uma coisa que dava renda ao pequeno produtor. E os grandes produtores faziam, então, as parcerias com arrendatários de terra, né? Então, eu me lembro ainda, no nosso caso, nos anos 50, provavelmente, anos 50, não, com certeza, entre os anos... Meu pai comprou essa fazenda que nós temos até hoje, em 1948, e era uma fazenda decadente de café. Era decadente de café, tão decadente que o antigo proprietário plantava banana nos cafezais. As árvores iam morrendo, então estava cheio de banana. Então, a renda da fazenda maior era banana. E o meu pai decidiu, então, ele erradicar o que restava de café e banana, ficou com pouca coisa, até me lembro desse fato. Tem até fotografias aqui desse período, mas... E aí ele tinha uma colônia grande na fazenda e eram meeiros de algodão. Eram funcionários que moravam na fazenda, mas não eram funcionários da fazenda. Eram meeiros, plantavam algodão à meia, meu pai. Então, então, essa característica
me parece uma coisa relativamente interessante, porque tanto no Paraná quanto em São Paulo, que foi o florão da cotonicultura paulista, Paraná mais ainda pequenos produtores, porque a estrutura fundiária do Estado era mais picada mesmo na sua formação toda. Uhum. Então, esse é um fato que, para mim, é muito importante. O outro fato que é importante é que, à época, não havia defensivos agrícolas eficientes contra o famoso curuquerê, que é uma lagarta, deve conhecer esse fato, uma lagarta que entra na maçã, no capulho do algodão, antes de ele abrir e come tudo por dentro. Que não, é uma lagarta fatal para a cotonicultura. E na região do Ribeirão Preto, pelo calor que faz, a lagarta se multiplicava muito rapidamente, né? Então, o ataque do curuquerê era fatal aos algodoais. E muita gente foi deixando o algodão porque não tinha como combater a lagarta. E nessa época foi que surgiu a Maná. A Maná, uma empresa de fertilizantes, Sim. Fernando Penteado Cardoso, criou um defensivo chamado Manatox. E, se não me engano, eu não tenho certeza, se não me engano, era a base do decacloro, que era a matriz do defensivo era do decacloro, né? Era prima. Né? E eu sei disso porque isso eu ouvi meu pai falar, eu era menino, meu pai falar, agora dá para plantar algodão. A tal ponto, e ele era um agricultor referencial naquele tempo, que havia uma revista agrícola chamada Copercotia, que era da Cooperativa Agrícola de Cotia, que era a maior cooperativa da América Latina, né, de japoneses. Né? E na contracapa dessa revista, que eu devo ter, que eu guardo, eu sou muito guardativo, tenho tudo guardado aí na fazenda, tinha um desenho do meu pai, uma fotografia, era um desenho dizendo o seguinte: Comaná adubando dá. E Comaná... Tenho esse slogan na cabeça. Eu me lembro desse comercial. E Comaná toque, você acaba com o curuquerê. E tem uma fotografia do meu pai segurando um negócio do Maná. Uma fotografia não, um nanquim. Meu pai segurando lá um manatoque na mão. Então, eu me lembro desse... Esse é o que eu me lembro, meu amor. O resto, talvez eu tenha que chutar alguma. Essas coisas eu me lembro claramente de que, número 1, era uma cultura de pequenos produtores. Número 2, o curuquerê era um adversário terrível. Com o tempo, agora já estou falando dos anos 80, surgiu então uma praga tenebrosa chamada bicudo do algodão. E o bicudo do algodão tinha uma dificuldade enorme de trato e destruiu a cotonicultura de São Paulo e do Paraná, bem como a do Ceará. Nosso algodão era herbáceo, como você falou. No Nordeste, conhece o Ceará, era arbóreo, era um algodão arbóreo, cultura permanente, né? De modo que foi totalmente destruído pelo bicudo do algodão. E quem recuperou isso mais tarde foi o rei da soja, como é que era o nome dele mesmo? Esse nome dele agora. Lá do Mato Grosso, que esteve no Egito e tal, e trouxe sementes de algodão com fibra mais longa e já com a visão de plantation, de grande área plantada, com colhedeira mecanizada e tal. E aí foi quando iniciou o Olacir Moraes, lá no Mato Grosso do Sul, iniciou o programa de algodão, que se transformou de novo numa cultura importantíssima, que hoje floresce no Mato Grosso, em Rondonópolis, e também na Bahia, na região de... Isso era década, quando ele chegou com essa... Isso já foi... Deixa eu pensar um pouquinho. Isso já foi nos anos 90. Tá. 90. Final de 80, começo de 90. Certo. Mas por aqui não voltou, né? Não, porque a cana-de-açúcar, na verdade, dominou o mercado. A cana-de-açúcar tem uma característica. Ela só vai para frente com a indústria. E a indústria é caríssima. Então, você montar uma indústria de açúcar e álcool é um negócio muito caro e, portanto,
depois que está instalado, não vai mais embora, né? Então, ela precisa da matéria-prima e aí a cana é invasora, né? A cana invadiu a região inteira e tomou conta da região. O senhor tem algum conhecimento de focos de produção de algodão atualmente por aqui? Falando de região. Acho que não sei. Não voltou mesmo. Aí na nossa região houve uma importante área de algodão em Dumont, que é um município próximo aí, Sim. que também tinha sido uma fazenda de café muito grande, um tio do Santos Dumont, né? E que depois foi dividida em colonos italianos, né? Lá ficou uma área de italianos interessantíssima. E eles montaram um grande programa de algodão. Aí é uma região, essa fazenda do Dumont, uma vasta área de algodão, tinha inclusive máquinas de algodão, fiação de algodão. Dumont. Mas eu me lembro muito vagamente, eu era muito menino e me lembro muito vagamente desse fato. E depois que as usinas São Martinho, aí surgiram algumas usinas na região, já no final dos anos 40, né? E aí, isso eu me lembro bem, porque a história da minha família é interessante. Meu pai era engenheiro agrônomo e era chefe da Estação Experimental de Cordeirópolis. Era uma estação de citros, né? E gentileza, o nome completo do pai do senhor? Antônio José Rodrigues Filho. E aí, a Fazenda São Martinho, São Martinho era uma fazenda de café e laranja, né? Uma família chamada Silva Prado, que tinha uma empresa chamada Prado Chaves, era uma empresa exportadora de laranja e de café. Aqui em São Paulo, com filial em Santos, era uma grande exportadora, uma família importante, de quatrocentões, de figuras na sociedade paulista, brasileira. Tinha toda uma origem com o Martinho Prado, a conselheiro Antônio Prado. Aliás, o Pradópolis, a estação de Pradópolis chamava Martinho Prado antigamente, em homenagem a ele, né? E a Fazenda São Martinho era uma fazenda muito importante, tinha 11 mil alqueires, me lembro desses números, e era café e laranja. E estava em decadência a fazenda. E era aquele modelo de gestão precária. O dono da fazenda ficava aqui em São Paulo, ia uma vez por mês por aí. E, aliás, era interessante, tinha um palacete, que era a sede da Fazenda São Martinho, e havia um ramal ferroviário da estação de Martinho Prado e até o palacete. Então, o vagão que eles viajavam de São Paulo para lá ia até a casa deles, parava a 100 metros da casa. Isso eu me lembro que eu vivi lá. Pois bem, eles foram atrás do meu pai, eles precisavam de um técnico de laranja. E estava decadente o laranjal. E estava decadente por uma razão trivial. Naquele começo dos anos 40, surgiu uma doença de laranja chamada tristeza dos citros. E o meu pai, como técnico aqui na Estação Experimental de Cordeirópolis, junto com o Silvio Moreira, que era o grande líder da citricultura paulista, descobriram, na verdade, ambos, que o problema era o cavalo. O cavalo da laranja, você sabe, laranja você tem que ter uma planta quando você enxerta a variedade que você deseja. E o cavalo era laranja azeda. A laranja azeda ficou suscetível à doença do cancro cítrico, né? Perdão, da tristeza dos citros, não depois, da tristeza dos citros, que era um vírus. E aí descobriram que o limão-cravo era um cavalo resistente à tristeza. Mas naquele período, São Paulo tinha praticamente 11 milhões de pés de laranja, o estado, e 9 milhões morreram de tristeza. Então, foi um strike do Laranjais Paulista. Trocadilho interessante, hein? E nesse período, então foram atrás de um técnico de laranja. E meu pai não queria ir, eu tinha uma irmã mais velha que tinha um problema mental, ele não queria ir de jeito nenhum e tal. Mas para não dizer que não ia, ele pediu um salário tão grande, maior que naquele estado pagava bem, né? Só nos anos 45, 1945. Ele pediu um salário muito maior do que ele ganhava no estado e pediu, adicionalmente, uma participação nos resultados da companhia sob a forma de ações. Como a companhia dava prejuízo há muitos anos,
não tinha resultado, então os Prado Chaves aceitaram o blefe dele e ele teve que ir para lá, para São Martinho. Quando chegou lá, se deu conta, então, os laranjais estavam todos condenados, com tristeza torcidos, a recuperação era impossível, e os cafezais eram velhos, além de haver uma série de roubos e tal, que foi descobrido com o tempo. E ele propôs, então, à família Prado Chaves montar uma usina de açúcar. Era o governo do Eurico Gaspar Dutra, Marechal Dutra, que fez uma legislação naquela época, acho que é 45, 46, permitindo que quem tivesse um vácuo é um equipamento para fazer rapadura, né? Podia montar uma usina de açúcar. Então, ele propôs aos Prado Chaves aceitarem e montou a usina São Martinho, em 1947. 46 para 47, montou a usina São Martinho. E quem foi o grande mentor dele nesse processo foi o Maurílio Biagi, o velho que tinha montado a usina Santa Elisa e que era uma liderança incontestável na região aí. E aí, depois, aumentou e tal, depois, já no 1950, agora não tem precisão da data, a São Martinho foi comprada pelo Grupo Ometo. E aí, meu pai já tinha comprado essa fazenda que nós temos ao lado da São Martinho, mudamos para lá e estamos lá até hoje. Há uma informação que eu não me lembro se o senhor deu quando se referiu à fazenda que seu pai comprou, que ainda tinha banana. Qual era o município mesmo? O município é o município de Guariba, na verdade. Tem um córrego que corta a fazenda e divide os municípios de Guariba e Jaboticabal. Então, a fazenda fica nos dois municípios. A sede fica em Jaboticabal, mas Guariba é muito mais perto. Então, é Guariba que é a área que a gente se socorre. E o nome dela? Santa Isabel. Santa Isabel. Que é o nome do córrego. E existe até hoje? Existe até hoje, sim. Eu moro lá. Na verdade, eu moro lá, né? Demoro. Bom, eu acho que é suficiente. Eu falei mesmo para a Michele que não era muito demorado, que eu precisava. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre algum que você se lembre? Eu acho que não, Gília. Acho que eu me lembro muito bem do tempo do bicudo, porque nessa época havia uma cooperativa central agropecuária em Campinas, da qual eu era diretor. Eu era presidente do partido de Guariba, tinha uma cooperativa de cana, eu era presidente e, portanto, era membro do conselho da Central de Campinas, que tinha cooperativas de Mojimirim e outras regiões produtoras de algodão, e que quebrou tudo por causa do bicudo, né? Então, me lembro muito bem desse período. Mas já foi nos anos 80. Não, final dos anos 70, mas nos anos 80. Não, mas eu já tenho uma contextualização, sim. Eu agradeço, doutor. Foi um grande prazer conhecer. Obrigado, Silvia. À sua disposição. Viu? Se você quiser falar sobre a história da cana, essa eu conheço bem. Vou me lembrar, hein? Vou me lembrar. Um grande abraço, um bom dia. Também. Obrigado, filho. Tudo de bom. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AEARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram @Painelcast. É isso. Tchau!